As primeiras luzes da manhã ainda mal tocavam os telhados da pequena cidade, quando Samuel, um menino negro de apenas 10 anos, já estava acordado, com os olhos brilhando de empolgação. Era um dia especial. O primeiro dia em sua nova escola. Ele havia conquistado, com esforço e dedicação, uma bolsa de estudos em um dos colégios mais tradicionais da região, conhecido por seu rigor acadêmico e pela maioria de alunos vindos de famílias abastadas. Dona Clara, sua mãe, preparava o café com um sorriso discreto, mas seus olhos denunciavam o orgulho que sentia do filho. Ela sempre acreditou que Samuel merecia todas as oportunidades que a vida podia oferecer, mesmo que o mundo, muitas vezes, tentasse convencê-la do contrário. Com a mochila nas costas, uniforme novo e os sapatos que haviam custado semanas de economia, Samuel caminhava ao lado da mãe pelas ruas silenciosas. Ao chegarem ao portão da escola, Dona Clara se abaixou, ajeitou a gola da camisa do filho e o abraçou forte. Seja gentil, escute seus professores e lembre-se, você é capaz, meu filho, não importa o que digam. Samuel assentiu com um sorriso nervoso e se dirigiu para a entrada. Foi quando tudo mudou. O porteiro da escola, um homem de cabelos grisalhos e olhar endurecido, cruzou os braços ao ver o menino se aproximar. Ei, moleque, onde pensa que vai? A voz do senhor. Almeida cortou o ar da manhã como uma lâmina fria. Samuel, sem entender, respondeu timidamente. Eu sou novo aqui. Meu nome é Samuel. Almeida estreitou os olhos. Novo aqui? Não me lembro de nenhum aluno como você na lista. Tem certeza de que está no lugar certo? E, antes que Samuel pudesse responder, veio o golpe mais duro. Isso aqui não é lugar para qualquer um. Vai procurar sua turma em outro canto. Samuel sentiu o rosto arder. As palavras, impregnadas de desprezo, atravessaram sua pele como farpas invisíveis. Ele tentou argumentar, mostrar os documentos que carregava na mochila, mas Almeida foi irredutível. Sai daqui antes que eu chame a segurança. O menino recuou, as lágrimas já escorrendo pelo rosto. Correu pelas mesmas ruas que havia percorrido com esperança minutos antes, agora manchadas pela dor da rejeição. Dona Clara, que já se afastava, levou um susto ao ver o filho voltar correndo, soluçando. Mãe, ele disse que eu não podia entrar, que eu não era daqui. O coração de Clara se partiu em 1000 pedaços, mas seu olhar se endureceu. Pegou o filho pela mão, levou-o para casa e, enquanto o acalmava com carinho, já traçava em sua mente o que faria. A dor de Samuel não ficaria sem resposta. Aquela humilhação seria combatida com a mesma força com que sempre lutou por um futuro melhor. Naquela noite, Clara ficou em silêncio. Enquanto o filho dormia, ela observava a lua pela janela. A imagem do filho sendo rejeitado por causa da cor da pele lhe atravessava a alma como um grito mudo. Lembrou-se das vezes em que ela mesma enfrentou olhares tortos e portas fechadas. Mas agora era diferente. Era o seu filho, e por ele enfrentaria o mundo inteiro. Ao amanhecer, vestiu sua roupa mais simples, mas com a dignidade de uma rainha. Pegou os documentos da bolsa de Samuel e partiu para a escola. Não havia medo em seus passos. Havia fúria e uma imensa dose de amor. O recepcionista tentou impedi-la de entrar, mas ela se apresentou com firmeza. Sou Clara, mãe do aluno Samuel. Exijo falar com a direção. Agora. O diretor, um homem de meia idade, a recebeu com reservas. Clara contou tudo, palavra por palavra. Enquanto falava, o diretor desviava o olhar, constrangido. Ao fim do relato, prometeu uma investigação. Mas para Clara, promessa não bastava. Meu filho vai voltar para essa escola, e ele vai ser respeitado. Naquela mesma semana, uma comissão foi criada. Depoimentos de outros alunos e funcionários vieram à tona, denunciando outras atitudes preconceituosas do Sr. Almeida. O caso ganhou força chegando à imprensa local. Samuel assistia a tudo ainda em choque, mas ao lado da mãe, sentia-se protegido. E então, o inesperado aconteceu. Uma professora, Dona Letícia, procurou Clara. Seu filho tem um brilho. Eu gostaria de ajudar.
Foi o primeiro gesto de acolhimento que receberam da escola. Na semana seguinte, Samuel retornou. O portão, antes ameaçador, agora se abria com respeito. Dona Clara o observava de longe, o coração apertado, mas esperançoso. A luta estava longe de terminar, mas algo havia mudado. E o primeiro capítulo dessa jornada de superação acabava de ser escrito. Os primeiros dias de Samuel na escola foram um campo de batalha silencioso, apesar da demissão do senhor Almeida e das desculpas protocolares da direção. Os olhares tortos persistiam. Alguns alunos cochichavam nos corredores. Outros evitavam sentar-se ao seu lado. A exclusão não era dita em voz alta, mas estava presente em cada gesto, em cada silêncio constrangedor. Mas Samuel era filho de Clara, e a força daquela mulher pulsava em suas veias. A cada manhã, ela o lembrava de sua história, de suas raízes, de sua dignidade. Você não está sozinho, meu filho. Caminhe com a cabeça erguida. Eles precisam aprender a te enxergar. A professora Letícia se tornou um pilar. Sensível, firme e empática, ela identificou no menino um talento para a escrita e passou a incentivá-lo. Samuel, quando você escreve, o mundo escuta com o coração, dizia. Aos poucos, ele começou a registrar suas emoções em um caderno azul que carregava para todo lado. Lá, escrevia sobre os dias difíceis, os pequenos momentos de alegria, os sonhos que ainda teimava em sonhar. Foi Letícia quem sugeriu que ele participasse do concurso literário da escola. Samuel hesitou. Eles não vão querer ler o que eu escrevo. Mas ela insistiu. Eles precisam ler o que você escreve. Enquanto escrevia sua redação, Samuel revisitava a dor do primeiro dia, o preconceito sofrido, mas também a coragem da mãe, o abraço silencioso da professora, a força que encontrara dentro de si. Sua redação se chamou O Dia em que me disseram que eu não pertencia. Entregou o texto com as mãos trêmulas, mas com o coração leve. Havia ali mais do que palavras. Havia resistência. Aos poucos, alguns colegas começaram a se aproximar. Primeiro foi Rafael, um menino calado, que dividiu com ele o lanche no recreio. Depois veio Júlia, que se ofereceu para ser sua dupla em um trabalho. Os muros invisíveis começaram a ruir, não por decreto, mas pelo convívio. Enquanto isso, Clara não parava. Propôs à escola a criação de um projeto sobre igualdade racial. A princípio, houve resistência. Mas quando o caso de Samuel viralizou nas redes sociais, a direção viu ali uma oportunidade de mudar a imagem do colégio. Assim nasceu o projeto Vozes que Importam, coordenado por Clara, com oficinas, palestras e rodas de conversa. A escola começou a se transformar, não de um dia para o outro, mas nos detalhes. Nos cartazes que falavam de respeito, nas leituras propostas em sala, nas conversas incômodas, mas necessárias. Samuel virou símbolo dessa mudança, mesmo sem querer. E embora sentisse o peso dessa responsabilidade, começava a compreender seu papel. Certa tarde, ao sair da aula, encontrou Letícia no corredor. Ela sorriu e entregou um envelope. Os resultados do concurso saíram. Samuel abriu com as mãos suadas. Seu texto havia ficado em primeiro lugar. A notícia se espalhou. O menino que um dia foi barrado na entrada da escola agora era chamado ao palco para ler sua redação. Diante de professores, alunos e pais, Samuel respirou fundo. O auditório estava lotado. Clara estava lá, na primeira fileira, com os olhos marejados. No dia em que me disseram que eu não pertencia, quase acreditei. Mas minha mãe me lembrou que minha pele, minha história e minha voz também são parte deste lugar. Hoje, eu sei que pertenço, e ninguém pode tirar isso de mim. Aplausos ecoaram. Alguns se emocionaram, outros refletiram. E ali, naquele palco improvisado, Samuel não era apenas um aluno. Era um símbolo. De dor, sim, mas acima de tudo, de superação. Naquele mesmo dia, ao chegar em casa, Clara segurou o filho pelos ombros e disse, com a voz embargada: Hoje você foi a resposta para todos aqueles que duvidaram da nossa força. Samuel sorriu, abraçando-a com força. Era mais do que uma vitória escolar. Era uma conquista da alma.
Nos dias seguintes, o projeto Vozes que Importam ganhou força. Outras mães começaram a participar. Alunos antes apáticos passaram a se envolver. Clara foi convidada a falar em outras escolas e Samuel a acompanhava. Ele lia seus textos, agora mais confiantes, mais potentes. Descobria com orgulho que sua dor podia gerar empatia e que sua voz podia abrir caminhos. Ainda havia dificuldades. Algumas mudanças encontravam resistência, mas as sementes estavam plantadas. E Samuel, com apenas 10 anos, aprendeu que até mesmo um menino pequeno pode causar grandes revoluções quando tem coragem de existir por inteiro. Era uma manhã chuvosa quando Samuel chegou à escola, com um brilho diferente no olhar. Ele segurava firme seu novo caderno, presente da mãe, onde começara a escrever o esboço de um livro. Estava animado, pois naquele dia haveria mais uma roda de conversa do projeto Vozes que Importam, e ele seria um dos convidados para compartilhar sua experiência. A escola já não era mais a mesma. Os corredores antes frios agora tinham murais coloridos com frases de empoderamento, fotos das oficinas e cartazes com desenhos dos alunos celebrando a diversidade. Mas, apesar das mudanças, nem todos estavam dispostos a aceitá-las. Durante o intervalo, enquanto Samuel organizava suas anotações na biblioteca, um grupo de 3 alunos mais velhos entrou e começou a zombar em voz baixa. Um deles, Otávio, sempre hostil, se aproximou. Então, o protegido da escola agora é escritor? Vai contar mais uma historinha triste para aparecer? Samuel ficou em silêncio, o coração acelerado, as mãos suadas. Mas dessa vez, em vez de fugir, ele se levantou. Encarou Otávio, com o mesmo olhar firme que herdara de Clara. Não são histórias tristes. São histórias verdadeiras. E se elas incomodam, talvez seja porque estão mostrando o que você não quer ver. Os outros 2 riram, mas Otávio silenciou, pego de surpresa. Samuel voltou a se sentar, tentando disfarçar o tremor nas pernas. Sabia que tinha vencido, não pela força das palavras, mas pela coragem de não se calar. Na roda de conversa daquela tarde, o auditório estava cheio. Pais, alunos, professores e até representantes da Secretaria de Educação. Samuel foi o penúltimo a falar. Quando subiu ao palco, levou o caderno consigo, olhou para a plateia e, por um momento, hesitou. Mas ao ver Clara na primeira fileira, assentindo com um sorriso de apoio, encontrou forças. Boa tarde. Eu sou o Samuel, tenho 10 anos. E um dia me disseram que eu não podia entrar nessa escola, que eu não pertencia. Aquilo doeu muito, mas minha mãe me ensinou que dor também é ferramenta e que a gente pode usá-la para construir algo bonito. Ele fez uma pausa. As luzes estavam fortes. As palavras lutavam para sair, mas ele continuou. Eu comecei a escrever porque não queria esquecer o que senti. E descobri que quando a gente escreve, a gente também cura. Hoje eu escrevo para mim, mas também para outros meninos que ainda estão ouvindo que não pertencem. A emoção tomou conta da sala. Alguns rostos estavam molhados de lágrimas. Clara apertava as mãos sobre o colo, tentando conter o choro, mas não deu. As lágrimas desceram em silêncio, acompanhadas de um sorriso orgulhoso. Quando Samuel desceu do palco, foi recebido por aplausos de pé. Mas o momento mais marcante ainda estava por vir. Otávio, o mesmo que zombara dele mais cedo, aproximou-se. Parecia desconcertado. Hesitou, olhou para os lados, depois disse: Eu queria pedir desculpa pelo que falei e pelo que fiz antes também. Eu não entendia. Agora, acho que começo a entender. Samuel o olhou por alguns segundos. Depois, apenas assentiu. Obrigado por dizer isso. Entender é o primeiro passo. Clara observava de longe. Seus olhos encontraram os de Letícia, que sorria emocionada. Elas sabiam o que aquilo significava. Não era apenas sobre Samuel. Era sobre o que ele estava provocando no mundo ao seu redor. Naquela noite, Clara e Samuel voltaram para casa em silêncio. Era um silêncio confortável, daqueles que dizem muito sem precisar de palavras. Ao chegarem, ele correu para o quarto e começou a escrever. Hoje eu descobri que coragem também pode ser contagiosa.
que quando a gente enfrenta o medo, ajuda outros a enfrentarem também. E que, às vezes, a maior vitória não é ser aplaudido, mas tocar o coração de quem um dia te feriu. Do lado de fora, a chuva caía leve. Clara preparava o jantar com um leve sorriso. Sabia que o filho estava trilhando um caminho que ela sempre sonhou, mas nunca teve a chance de seguir. Um caminho de voz, de identidade, de transformação. O projeto Vozes que Importam foi convidado a se expandir para outras escolas. Samuel, com seu caderno azul e sua coragem, se tornava uma referência, não apenas como aluno, mas como símbolo vivo de resistência e esperança. E tudo isso havia começado com um não, com um portão fechado, com uma lágrima que agora se transformava em palavra. Naquela semana, uma nova crônica de Samuel foi publicada no Jornal da Cidade. Tinha o título: Quando o mundo tenta te calar, escreva mais alto. Era o início de algo ainda maior. O tempo passou. As estações mudaram e, com elas, Samuel cresceu. Os cabelos ficaram mais cheios, os olhos mais atentos, e as palavras, sempre elas, se tornaram cada vez mais afiadas e emocionantes. Já não era mais o menino tímido que hesitava à porta da escola, mas um jovem de 13 anos, reconhecido não só pelos colegas, mas também por educadores, ativistas e escritores. O projeto Vozes que Importam agora alcançava escolas em diferentes bairros da cidade, e o nome de Samuel estava entre os responsáveis por essa transformação. Clara, sua mãe, continuava sendo o alicerce de tudo. Trabalhava dobrado para manter a casa e ainda encontrava tempo para acompanhar o filho em eventos, reuniões e oficinas. Ela sabia que aquele esforço todo valia a pena. Cada lágrima que havia derramado naquele primeiro dia na frente da escola agora se convertia em sorrisos de orgulho. E por mais que ainda houvesse desafios, ela não deixava de acreditar na força que brotava do coração do filho. Em uma manhã ensolarada de sábado, mãe e filho foram convidados para participar de uma entrevista em um canal de televisão local. A apresentadora, visivelmente tocada pela trajetória dos dois, perguntou a Samuel: "O que você diria hoje para aquele porteiro que um dia te impediu de entrar na escola?" Samuel olhou para a câmera pensativo. Depois de um breve silêncio, respondeu: "Eu diria que ele me deu um dos maiores presentes sem saber, porque foi naquela dor que eu descobri minha voz, e com ela encontrei um caminho. Eu o perdoo, mas não esqueço, porque lembrar é necessário. A memória também é um instrumento de luta." A entrevista teve grande repercussão. Mensagens de apoio vinham de várias partes do país. Escolas começaram a solicitar exemplares do livro que Samuel escrevera. Sim, ele havia publicado seu primeiro livro, com o título Do Lado de Cá do Portão, uma coletânea de crônicas, pensamentos e poemas sobre pertencimento, identidade e superação. Em uma noite especial, houve o lançamento oficial do livro em uma biblioteca municipal. A fila para autógrafos era longa. Crianças e adolescentes queriam tirar fotos com ele. Alguns professores levavam seus alunos para conhecê-lo, dizendo que Samuel era a prova viva de que as palavras transformam. Mas o momento mais comovente daquela noite foi quando uma senhora, de cabelos grisalhos e olhar emocionado, se aproximou. "Eu sou a esposa do Sr. Almeida", disse ela com voz trêmula. "Ele está doente, acamado. Quando viu você na televisão, chorou muito. Disse que gostaria de te pedir perdão pessoalmente, mas não tem mais forças. Ele me pediu para te entregar isso." Ela retirou de uma sacola uma pequena caixa de madeira. Dentro havia um bilhete escrito à mão. "Samuel, fui cego por muitos anos, e só quando a vida me colocou diante da minha própria finitude, entendi o quanto feri pessoas como você. Não peço que me esqueça, mas que use minha falha como combustível para seguir mudando o mundo. Me perdoe, se puder." Samuel ficou imóvel por alguns segundos. Depois, respirou fundo, segurou a mão da senhora e disse: "Diga a ele que eu perdoo e que eu vou continuar, por mim, por minha mãe e até por ele." Clara assistia a cena de longe, os olhos marejados. Ela sabia que aquela história havia chegado a um novo ponto. Não era um fim, mas uma virada. A prova de que o perdão, mesmo diante da dor, pode ser um passo a mais rumo à liberdade.
Nos meses seguintes, Samuel recebeu convites para palestrar em universidades, gravar um podcast e até adaptar seu livro para o teatro. Ele não deixou que a fama subisse a cabeça. Sempre que podia, voltava à sua escola, visitava a biblioteca, conversava com os alunos mais novos. Queria que cada um deles soubesse que pertenciam ali, que seus sonhos eram válidos, que suas vozes importavam. Em uma dessas visitas, encontrou um menino parado diante do portão. Era novo na escola e hesitava em entrar. Samuel se aproximou devagar, sorrindo. Oi, tudo bem? Você está esperando alguém? É meu primeiro dia. Tô com medo. Samuel estendeu a mão. Vem comigo. Essa escola também é sua. Eu sei como é difícil no começo, mas você vai ver. Tem muita coisa bonita esperando lá dentro. E assim, como em um ciclo que se renova, Samuel tornou-se não apenas um símbolo de superação, mas um farol para os que vinham depois. Sua jornada não apagou as dores do passado, mas iluminou o caminho do futuro. Um caminho onde portas se abrem, vozes são ouvidas e sonhos ganham asas. Porque quando uma mãe acredita, quando um menino resiste e quando o amor é maior que o preconceito, não há muro que permaneça de pé. E foi assim, com palavras, coragem e esperança, que Samuel e Clara mudaram não apenas uma escola, mas o mundo ao seu redor.